Amanda, seja bem-vinda, viu, Amanda? Muito obrigada. Ok, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, tá, gente? Eu vou estar perguntando porque eu não tenho espelhamento ainda da tela, tá? Eu estou sem retorno de espelhamento. Ok, vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Ok, vamos lá. A nossa aula de hoje é uma aula muito interessante, que nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras Sagradas, a partir do que ensina a Confissão de Fé do Westminster e da boa teologia presbiteriana, a teologia reformada e a teologia confessional, tá? Aula sobre a suficiência da Escritura Sagrada. A Confissão de Fé, na seção 7ª do capítulo 1º, da seção 6ª do capítulo 1º, diz que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação e fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, como as ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. E aí segue a sequência de versículos bíblicos que fundamentam a declaração confessional. Porém, o fato de a gente ler essa declaração confessional, ela nos levanta alguns questionamentos básicos, fundamentais. Então, antes de eu explicar eu preparei para explicar para vocês, vou explicar de maneira geral o que a Confissão de Fé está dizendo. Okay? Vou falar todo o conselho de Deus, aqui todo conselho, o que significa todo conselho? Aquilo que Deus fala de... Alguém levantou a mão. Pode pensar. Abre o microfone. Oi, pronto, pode falar. Oi, eu não estou ouvindo. A irmã está com o microfone desligado aí, poxa. O microfone está mutado aí, eu não estou vendo quem é, entendeu? Mas o microfone está mutado. Abre aí o microfone. Eu acho que é Michele. É a Michele? Eu acho que é. É a Michele ou é a Amanda? É uma das duas aí. Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Não sou eu, não. Eu ia falar sobre a microfonia que estava dando aí com o senhor Raimundo e o senhor Reverendo. Estava dando microfonia. Aí estava difícil de escutar. Entendi. Ok. Vamos lá. Pastor Raimundo ia levantar, fazer alguma pergunta, não foi? Não. Ok. Então, vamos lá. Todo conselho de Deus, aqui, o que significa? Abarca toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu vou falar assim, eu vou pregar todo o conselho de Deus, eu vou pregar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse à igreja. Então, essa é a ideia, né? Então, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas, quais coisas?
as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Então, aqui a Constituição de Fé, ela limita para nós todas as coisas que são necessárias. Por exemplo, essa semana, conversando com um rapaz que corta o meu cabelo, ele falou assim para mim, eu não duvido da Bíblia, ele fala, não duvido da Bíblia, eu sou crente, eu creio em Deus e tal, é crente no sentido de acreditar que Deus existe e tal. Mas tem algumas coisas que ele fica com dúvida. Por exemplo, por que quando Caim mata Abel e depois ele aparece lá com a mulher dele e tal? Por que não explica as coisas direitinho, como é para explicar? Por que não surgiu aquela mulher? Então eu fui explicar isso para ele. Veja, às vezes você pergunta assim, por que não está ali narrado toda a história? Porque a Bíblia ela é seletiva textualmente. No meu curso de hermenêutica, por exemplo, eu explico isso muito bem. Então, essa ideia da escritura, o que a gente tem? É que todas as coisas necessárias, o que é necessário para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, e para a salvação do homem, a vida e a fé do homem, está ou é expressamente declarado na escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Vamos lá. Expressamente declarado, ou seja, tudo que eu preciso saber para a minha vida, piedade, como glorificar a Deus, está claro na Bíblia. Então, para mim é estranho você assim, eu quero um culto desse jeito, um culto dessa maneira, um culto... Não, o culto que é no culto, que é no culto, que deve ter no culto, está claramente expresso na Escritura. A Escritura é claramente sobre isso, né? Agora, uma outra expressão que é colocada aqui pode ser lógica ou claramente deduzido dela. O exemplo clássico aqui é o batismo de infantes, né? O batismo de infantes não está claro nas Escrituras, né? Mas ele é logicamente deduzido da Escritura. Ou seja, eu pego o Velho Testamento, olho como as crianças eram tratadas no Velho Testamento, vejo que no Velho Testamento as crianças eram circuncidadas, e o Novo Testamento, Paulo vai fazer o uso da linguagem da circuncisão como substituída pelo batismo, né? O batismo substituindo a circuncisão. E aí, logicamente ou deduzidamente, a gente chega à conclusão de que se as crianças lá eram circuncidadas e aqui o batismo substitui essa circuncisão, logo aqui no Novo Testamento as crianças devem ser batizadas. Então, essa é uma questão daquilo que é lógica e claramente deduzido dela, ok? Então, tem até um livro publicado pela Puritano com esse tema, né? Lógica e deduzida, e lógica e claramente dela. Então, um livro que vai analisar essa expressão da Constituição de Westminster e vai colocar os pingos nos is sobre este aspecto, ok? Esse é o ponto, então. Então, aqui nós já aprendemos o que é todo conselho, nós sabemos que envolve todas as coisas, quais são todas as coisas, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que fala da salvação, conduz o homem à salvação e à vida de piedade. E vimos também que a Escritura ela é interpretada de maneira clara, pelo mandamento claro que ela está, ou pela questão lógica e deduzida daquilo que lá está. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Esse livro aí, pastor, eu tenho. Tem nesse livro? Tenho sim. É um livro muito bom mesmo. Ele vai explicar esse aspecto da confissão de fé, né? Pode falar. Inclusive, ele elucida bastante essa questão do sacramento, do batismo, que deixa, por exemplo, alguns irmãos das denominações históricas um pouco mais embaraçados, porque eles não reconhecem o princípio, né, hermenêutico do lógica e claramente deduzido. Inclusive, eu estava ouvindo o pastor Leandro Lima fazendo uma exposição e ele mostrando ali a questão de Lídia. Sim. Então, não era possível, por exemplo, Lídia estar trabalhando se ela tivesse, por exemplo, esposo ou filhos crescidos. Naquele contexto cultural, provavelmente não, segundo ele.
Aí, Porque os filhos crescidos, né, eles que sustentavam a casa, né? isso. Essa era a cultura até vinda do Antigo Testamento, né? O filho, Isso. o filho primogênito, ele assumiria a família depois da morte A do pai. responsabilidade exato. Exatamente. Então, isso é interessante. Ok. Exato. Um outro detalhe foi bem pontuado aí pelo pastor Raimundo, é que há algumas confissões de fé de tradição histórica, mas não presbiteriana e não reformada, no sentido de do espectro reformado presbiteriano, elas tiram essa expressão de propósito, tá? A expressão não está lá. Por exemplo, você pega a Confissão de Fé Londrina de 1689, ela não tem essa declaração. Essa parte é lógica e claramente deduzido dela. Eles não têm isso, eles tiram de propósito, né? Se eles colocam isso lá, isso vai levar eles a pensarem no batismo de infantes. E como eles são antipedobatistas, eles não vão olhar para esse prisma, né? Então é interessante. Alguém levantou a mão. Essa confissão londrina de 1689 não é a confissão batista, não, né? É a Confissão Batista. Ah, é? É, Nossa. Confissão Batista, né? Confissão Batista de 1689, feito pelos irmãos batistas na ocasião, baseada na Confissão de Fé Westminster, né? E aí eles retiraram essa expressão que tem na Confissão de Fé Westminster da Confissão de Fé deles, né? Como fez a mesma coisa a Confissão de Fé Savoy brasileira, né? A Confissão de Fé Savoy, ela é originalmente, a Confissão de Fé Congregacional, ela é pedobatista, né? Ela é pedobatismo e ela é também salmodia exclusiva. Então, na tradução brasileira, tiraram essa expressão, lógico, deduzidamente dela, e tiraram a expressão batismo de infante lá na questão do sacramento, né? E traduziram a palavra salmos, acho que por cânticos, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas houve essa alteração, né, na Confissão de Fé. Quando foi traduzida para o Brasil, para a Confissão de Fé, para a aliança de igrejas congregacionais. Por isso que, por exemplo, quando você pega um livro que tem aí, o pessoal colocando sobre a teologia do pacto, o pessoal batista, né, de modo geral, os batistas reformados, né, os não reformados, mas os batistas particulares, né? Então, os batistas particulares, eles tendem a colocar Owen e Nehemias Cooks, um do lado do outro, fazendo parecer que Owen, ele era batista, mas Owen não era batista, tá? Owen, ele era congregacional, portanto, pedobatista, né? Então, é muito interessante que você percebe essa questão. Os caras usam um argumento de Owen sobre a questão da lei, né, da doutrina do pacto de Owen, para poder sustentar a não continuidade do sacramento infantil, do batismo infantil. Interessante como eles fazem, né? E o Owen, ele disse que o batismo de infantes ele é legítimo e é verdadeiro. O John Owen vai dizer isso, né? Mas os caras não consideram essa parte, só pegam a parte que o Owen vai falar sobre a tríplice estrutura de aliança, né? Para o Owen exigir 3 alianças, para os reformados, de modo geral, tem apenas 2 alianças, né? Então é bem interessante, dentro do arcabouço da aliança, tá, gente? Nós chamamos de a antiga aliança e nova aliança, né? Ou entende aliança e depois pega a aliança com Adão, a aliança no Sinai, né? A aliança mosaica, a aliança do Sinai e a nova aliança. Então, o Owen, ele pega Moisés e o Sinai e divide isso. É muito interessante como ele coloca a posição minoritária, né, dentro da doutrina da aliança entre os puritanos. Mas isso é para uma outra aula, quando a gente falar sobre pacto. Falar sobre pacto, a gente vai tratar disso. Muito bem, então a gente já viu que essa questão de claramente deduzido dela é uma questão debatível, mas uma questão que nós, presbiterianos, sustentamos ela como tendo coerência e base na Escritura, né? A Escritura não se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Aqui é declarado que a Confissão de Fé diz que a Escritura é suficiente, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum. Ou seja, em nenhum tempo haverá novos acréscimos à Bíblia. Aí como? Nem por novas revelações do Espírito Santo, né, do Espírito, nem por tradição dos homens. Então, nem é suposta novas revelações e nem a tradição humana vai acrescentar algo à Escritura, né? Aquele bate em dois movimentos da época, né?
o quakeanismo, né, os Quakers, que buscava uma luz interior, né, a luz interior e tal, e os católicos romanos, que sustentavam que a tradição tinha um peso maior que a própria escritura, né. Então ele estabelece esse ponto aqui, a Constituição de Fé trabalha essas duas ideias por trás, né. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus, para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Então, esse é outro aspecto, né? Ele fala que a Escritura, ela não é acrescentada, ela não é modificada, mas ela é objeto de iluminação. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso orar a Deus, pedir a iluminação de Deus para compreender o que está revelado. Então, o que há na igreja hoje é iluminação, não revelação, né? E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus, né, e ao governo da igreja, comuns ações em sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Aqui ele vai pegar sobre circunstâncias litúrgicas, né, e a questão do governo da igreja, né, que estão sujeitas às sociedades comuns, né, que variam de um ponto a outro, os quais devem ser ordenados pela luz da natureza. Então, como a luz da natureza seria isso, a questão da luz da natureza, né? Por exemplo, um culto, né? Eu posso fazer um culto, como geralmente a gente faz, numa igreja, num local, num prédio e tal, mas eu posso fazer um culto embaixo do pé de árvore, né? Então, a luz da natureza, ela me permite observar que o culto pode ser feito dessa maneira. Aliás, o culto presbiteriano, não sei se vocês sabem, mas é o culto mais simples que existe no mundo, né? O culto presbiteriano é o culto mais simples que tem no mundo. Assim, por quê, pastor João Ricardo? Porque ele cabe numa cesta de piquenique. Você pega uma cesta de piquenique, você pode fazer um culto com a cesta de piquenique. O que você precisa? Você precisa de uma jarra de água, você precisa de um vaso de vinho, de um odre de vinho, de um tubo de vinho, de uma garrafa de vinho, né? E de um pão e também da Bíblia, né? Porque você tem a água para o batismo, né? O vinho e o pão para a Santa Ceia, e a Bíblia para a pregação e para o cântico de salmos. É isso. Alguém levantou a mão. Na minha igreja, na Betel, né? Que é a presbiteriana Betel, que de Sim. Alagoinhas, que ele mudou de ideia, assim, e saiu da presbiteriana e tá na anglicana reformada. Aí ninguém tá concordando com isso, ele foi tirado da membresia. Ele foi excluído, né? Ele e a mulher. Mas eles Quem continuam foi? congregando. Foi um Quem foi, irmão. Amanda? Foi um irmão que eu não vou comentar, não, porque eu não quero citar nome, sabe? Eu não Sei. quero O citar, irmão prefiro da não sua citar. igreja, o irmão Foi. da sua igreja saiu da sua igreja e foi Ele não congregar na igreja. saiu, assim, de congregar. Ele continua congregando porque não tem nenhuma igreja reformada aqui em Alagoinhas, seja anglicana. Eu tenho em Salvador. Aí ele continua na presbiteriana, mas ele não é mais membro. Nem ele, nem a esposa. Eu quero que o senhor diga o que o senhor acha da igreja anglicana reformada. Veja, o anglicanismo, ele é vou colocar aqui como os puritanos entendem, né? O anglicanismo é uma igreja anglicana, é a igreja da Inglaterra, né? Essa igreja, ela é uma igreja que está com um pé em Roma e um pé na Reforma, ok? Essa é a ideia. Agora, o anglicanismo, ele tem uma coisa chamada quadrilato de Lambert. No quadrilato de Lambert, ele tem 4 ideias, né? Quatro vertentes, viu, Amanda? Existe a anglo-reformada, a anglo-católica, a anglo-evangélica e a anglo-carismática. Tá? Então, você tem esse corpo de anglicanos. O texto base do anglicanismo é os 39 artigos da religião, que foram os 39 artigos que a Constituição de Fé de Westminster foi construída em cima. Foi que foi feita a Constituição de Fé de Westminster, quando o parlamento, né, foi convocado,
e exigiram que se produzisse uma confissão de fé que corrigisse os 39 artigos da religião e tirasse dos 39 artigos da religião tudo que fosse de catolicismo romano e tudo que fosse de arminianismo. Tá? Isso está na minha primeira aula que eu falei aqui para vocês. Vocês voltam lá no canal, dá uma assistida ou procura aí nos links do nosso grupo aqui, que eu enviei as aulas, né? Então tem uns links aí que vocês podem pegar a aula lá. Então eu mencionei inclusive isso, né? Que foi para tirar os vestígios de romanismo e de arminianismo. O que aconteceu é que não sobrou quase nada dos 39 artigos da religião e foi construído um texto totalmente robusto, como é o texto da Confissão de Fé de Westminster. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que no anglicanismo a estrutura ela é hierárquica e ela é episcopal. Tá? Ela é episcopal. Ela não é uma igreja governada por presbíteros, mas tem um bispo, um arcebispo e diocesano. Né? Então você vai ter essa ideia aí no anglicanismo. O anglicanismo tem duas grandes expressões. O Cone Sul, que é a expressão que atua no Brasil. Essa Cone Sul, que funciona no Brasil, ela é ligada a uma tradição mais reformada, ou seja, ela é anglo-reformada. E aí eu posso citar alguns reformados que pertencem a esse movimento, tá? O James Parker pertencia a esse movimento. O chamado Cornelius Plantinga, ele é desse movimento, ele é anglicano. O Alistair McCraft também é dessa linha anglicana, né? Então você vai ter uma grande gama de teólogos reformados de peso que são anglicanos. Eles entendem o anglicanismo como expressão do cristianismo legítima, né? E aí você vai ter essa questão bem interessante. Eu quase fui um anglicano, né? Mas por ser presbiteriano, eu não me tornei anglicano. Quando eu me formei no seminário, eu recebi o convite para ser pastor anglicano, né? No meu bairro, onde eu morava, tinha um rapaz que era anglicano e que ele queria abrir um trabalho anglicano, mas ele já estava tomando conta de outra igreja. Ele queria que assumisse a igreja anglicana lá no bairro, mas eu acabei não assumindo e, consequentemente, não acabou acontecendo uma igreja anglicana lá, porque minha convicção era presbiteriana. Então, o anglicanismo, ele é, sim, uma expressão reformada do cristianismo. Tá? Ele é uma expressão reformada do cristianismo. Mas ele não é reformado no seu sentido pleno. Né? Ele está no meio termo entre Roma, ele tem uma teologia calvinista, mas ele tem um culto católico. É basicamente isso. Tem a teologia calvinista, a doutrina deles são calvinistas, eles creem no pós-calvinismo, mas o culto deles é um culto católico. Né? Então é uma coisa estranha, mas é isso, é bem isso. Esse irmão, ele já usava uma cruz bem diferente, bem meio católica assim, ele já usava, né? É a cruz celta, Ele já não é a tinha cruz ideias. Não, é a cruz celta. Ele é a favor do uso do véu, ele é a favor da quaresma. Vamos lá. Em relação... celebra a quaresma. Vamos lá. Em relação ao uso do véu, eu também sou a favor. Os presbiterianos são a favor do uso do véu, tá? Só no Brasil que essa coisa é tida como esquisita. Mas os presbiterianos... O Sproul, por exemplo, o Sproul era a favor do uso do véu, né? Tanto para o pai quanto para o filho, né? Os dois são a favores do uso do véu, né? O Joe Bick é a favor do uso do véu, né? O grande expoente da tradição puritana reformada, ele é a favor do uso do véu por parte das mulheres cristãs. Então, não há nada que seja distinto disso, né? Agora, os anglicanos, eles são apaixonados por calendário litúrgico. É por isso que você vai ter lá, eles vão comemorar Quaresma, Páscoa, essas coisas todas. E nós, presbiterianos, nós não temos esse negócio de calendário litúrgico. Inclusive, o calendário que a IPB usa, eles nem deveriam ser, assim, cogitado na igreja presbiteriana, né? Porque nós não somos... O único dia sagrado que os presbiterianos têm é o domingo. Acabou. Não tem outro dia, não tem outra semana. Tudo para nós é tempo comum e tudo para nós é tempo sagrado, né? No anglicanismo você tem um tempo comum, um tempo sagrado, um tempo de quaresma, um tempo de não quaresma. Então, é um calendário litúrgico que eles seguem bem humanista, por assim dizer, né? É bem humanista. Então, o uso do véu também sou a favor.
Inclusive, tentei usar na igreja, né? Mas teve um presbítero que me barrou. Ele estava zelando da igreja, o presbítero Marcos. Ah, eu conheço o presbítero Marcos. Hã? Conheço o presbítero Marcos. Pois é, ele me barrou, né? De usar, né? O uso do Veja, véu. a irmã não, veja, deixa eu dizer uma coisa para a irmã. A irmã não é obrigada a não usar, a deixar de usar o véu, tá? A irmã não é obrigada. É a questão da irmã, a questão de fórum íntimo. É como o caso você chegar na igreja e não querer mais cear. É a questão de fórum íntimo. Eu não quero mais cear. Agora, por quê? Qual o motivo? Essa é uma. Eu não tenho nenhum problema se uma irmã chegar na minha igreja e começar a usar o véu, para mim vai ser uma bênção, porque é sinal de que quer se submeter à palavra de Deus. Mas, assim, o que a gente tem hoje na igreja é que muitos presbíteros e muitos pastores, eles não têm a habilidade e sabedoria de lidar com isso. Essa é a grande verdade. Alguém levantou a mão. Pastor, eu tenho a Naderi, ela publicou um livro, eu tenho um livro, Por que presbiterianos não celebram dias santos? Sim, sim, sim. Um livretinho pequeno, 36 páginas. Isso, é da Naderi, né? Da Naderi. Eu tenho ele aqui. Nesse livro, o Christopher, né, o pastor Christopher, ele reuniu vários dados, né, puritanos e reformados sobre essa questão dos dias santos, né, e mostra claramente, historicamente, biblicamente, exegeticamente, que nós não temos dia santo, dia de pai, dia de mãe, dia de avô, dia de, não sei, né, dia do cachorro, dia do gato, a gente não tem esses dias, né? A gente não tem esses dias, né. Então, isso aí é antibíblico, né? Aqui na nossa igreja, eventualmente faz a comemoração dos dias do pai, do dia da mãe, por uma questão mais cultural do que uma questão de calendário, né? O nosso calendário da IPB é cheio de atividades. A gente só usa lá as que são, de fato, as mais tradicionais e comuns na igreja. E é depois do culto, nunca no culto, né? Isso. Então, é sempre importante pontuar isso. Agora, eu, por mim mesmo, aqui é bem consciente que nós não temos dias santos, dias sagrados. Por isso que nós não seguimos nenhum calendário litúrgico, né? Tanto é que, e aí, pegando a questão aí, viu, pastor Raimundo e irmã Amanda, o culto anglicano, ele tende a seguir, a pregação, ela segue o tempo, que é dividido em 4 tempos, né? Pentecostes, Assunção, tempo comum, tempo sagrado, então, quaresma. Então, os sermões, no período da quaresma, os sermões são todos voltados para a quaresma. Não existe uma ideia de pregação expositiva, embora os anglicanos, como J.C. Ryle, grande J.C. Ryle, viu, Amanda? Ele era anglicano. Então, o grande J.C. Ryle, ele pregava expositivamente a Bíblia, a palavra de Deus na igreja dele. Ele ignorava essa questão do calendário, né? Ele era bispo, ele podia fazer isso com toda tranquilidade, né? Então, você tem essa questão. Ok? Mais alguma colocação, gente? Não, tudo bem. Pode seguir, pai. Seguindo aqui. Então, nós vamos estudar nessa sessão 6, que trata da suficiência das Escrituras, ou seja, vamos meditar na ideia de somente a Bíblia. A fé reformada, ela afirma que as Escrituras Sagradas constituem-se uma regra completa de fé e prática, no Manual Completo de Doutrinas e Práticas Eclesiásticas, como diz Paulo Anglada, no seu livro A Sola Escritura. No evangelismo moderno, temos visto a Escritura ser solapada, trocada e substituída por supostas revelações do Espírito Santo, ou por outras vezes pelas tradições humanas, no que a Bíblia é suficiente. O que ela é de fato suficiente para nós, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero considerar com vocês aqui é, primeiro, o que é o sola escritura. Alguém sabe dizer o que é sola escritura? A suficiência da escritura, né? Só a escritura. Só a escritura, né? É o ensino de que tudo em matéria de fé e prática deve ser derivado das escrituras, seja por um mandamento claro, exemplo,
um exemplo bíblico histórico e por uma inferência lógica, como nós vimos no início da nossa aula. Ou seja, o que nós fazemos no culto deve ser única e exclusivamente derivado das Escrituras. O chamado princípio regulador do culto é o que ele ordena para a Escritura. Então, a Escritura ordena o que deve ser feito no culto. Nenhuma doutrina pode ser aditada ou ensinada na igreja se não é originada nas Escrituras. Então, só a Escritura, ela nos ensina não apenas o como eu creio, devo crer, mas como eu devo adorar. Então, eu lembro muito bem que eu estava numa aula de escola de doutrina, de estudo de doutrina. Eu tinha acabado de dar um estudo de doutrina, eu era seminarista à época, e o doutor Manuel Canuto era membro da nossa igreja. O Manuel Canuto é o editor e o fundador do Projeto Os Puritanos, da editora Os Puritanos. E o doutor Manuel Canuto chegou para mim e disse assim, abriu o livro do Brian Schwartley, né? Sola Escritura e o Princípio Regulador do Culto, um livro muito bom. E aí me mostrou uma parte do livro que me chamou a atenção. E aí eu fiquei pensando que na parte do livro vai dizer que tudo, inclusive na matéria de culto, a Escritura deve guiar. Aí o Manuel falou assim, se a Escritura deve guiar tudo em culto, o que a gente deve cantar na igreja? Ó a pulga que foi lançada atrás da orelha, né? Então, a ideia que nós temos ali, começamos a nutrir ali, alimentar, estudar, foi a partir dessa ideia que comecei a me interessar pela doutrina da ação modia exclusiva. Foi através dessa simples pergunta. Se é só a Escritura para todas as coisas da vida e do culto, por que a música tem que ser diferente? Por que a música tem que ser da maneira como eu acho que tem que ser? A coisa começou a tomar uma certa forma para mim. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia e acabei abraçando a ação modia exclusiva para o culto público. Então, o que a gente tem que entender é que no culto público, por que não teatro? Por que não coral? Por que não coreografia? Né? Por que não grupinho de louvor lá na frente? Né? Se alguma igreja que tem, irmãos, eu só estou apenas levantando a reflexão para a gente. Tá? Então, por que essas coisas? Né? Por que isto? Né? Tem amparo na Escritura? É fundamentado na palavra? A Escritura orienta isso? Né? Importante estabelecer isso. Num debate recentemente no grupo de pastores do Nordeste, existe um grupo de pastores da IPB que atua no Nordeste, né? Então eu estou nesse grupo. E aí, num debate recente, alguém levantou a questão do cântico do culto e tal. E aí a pessoa, eu falei assim, não, para o culto que nós temos, é o culto não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. E a estrutura que segue o Novo Testamento é o culto sinagogal. Aí ele falou, então peguei você. Então, se você diz que é o Antigo Testamento, então o Salmo é do Antigo Testamento, não deve estar no culto. Não, Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, tem Salmo. Né? Então, Paulo diz que o Salmo deve estar presente no culto do Novo Testamento. Então, é importante a gente entender que o culto bíblico é um culto simples, é um culto voltado para Deus, é um culto que exalta a Deus, mas é um culto guiado pela Escritura Sagrada. Ok? Alguma pergunta, gente, aqui? Aí, pastor, quando você vai estreitando a liturgia da igreja, você vai estreitando a liturgia da igreja de tal forma, esse estreitamento em relação à prática neopentecostal, e por que não dizer de algumas igrejas, de algumas denominações históricas também, mas que remam nesse mar de novidade na liturgia do culto. Sim, sim. Então, quando você vai estreitando a liturgia do culto, por exemplo, a igreja vai ficando com uma cara de igreja descontextualizada da modernidade. É como se você levasse a igreja
para um contexto mais medieval. Então, isso repercute extremamente na visão pública da igreja. Eu conheço um pastor reformado, ele é reformado, o cara é reformadão mesmo. Ele teve dificuldades com uma igreja que ele estava pastoreando, porque a cidade era pequena, a igreja cantava os salmos, e aí a igreja começou a ser vista como uma igreja católica. Católica. Ali são os crentes católicos, né? Os crentes católicos. Então, realmente é isso. Quando você vai estreitando a liturgia da igreja para ser mais parecida com as Escrituras, então o que vai acontecer nesse princípio regulador do culto? Realmente, a igreja vai se despojando de tudo que é moderno, de tudo que é alvissareiro, e ela volta mesmo para um clima, um contexto do Novo Testamento. E isso é esquisito às pessoas, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse culto show, né? A igreja, na verdade, ela está mundanizada, né? A igreja está mundanizada. A palavra não é show, ela é mundana. A igreja está muito mundanizada, né? Aqui o pessoal estranha até o culto aqui na igreja aqui, né? Porque eu não diria assim que minha igreja ela não é uma igreja ainda 100% reformada, né? Caminhando. A gente está caminhando. Outro dia, quando foi essa semana o presbítero chegou aqui, foi fazer umas viagens, visitou um pastor presbiteriano que foi fundador da nossa igreja aqui, né? E na conversa, no diálogo, ele disse, não, mas o nosso manual presbiteriano diz que pode ser salmos e hinos. Aí o presbítero trouxe essa ideia, né? Não, o manual presbiteriano, no PL, diz que tem que ser, o culto público deve conter cânticos sagrados. Então, cânticos sagrados, né? E cânticos sagrados, ao meu ver, ao meu entendimento, são salmos. Não tem outro cântico sagrado. O que é um cântico sagrado? É um cântico separado. É um cântico dedicado exclusivamente para alguma coisa. É um cântico consagrado para aquilo. Só tem os salmos. Só tem os salmos que se encaixam nessa definição. Agora, se você quiser tomar o hino do inário como sagrado, tudo bem. Tudo bem. Mas no eixo da palavra, no cerne da palavra, não é isso. Foi separada para o culto, né? Isso é importante. E a gente precisa entender que quando a gente fala de só escritura para o culto, a gente não quer trazer o culto medieval para nós. Porque o culto medieval, ele é um culto cheio de coisa. Né? É incenso, é não sei o quê, é aquilo outro, né? O missal. Não, eu não quero isso. Eu quero apenas cantar como os cristãos em todo mundo cantam. E aí entra a questão do que foi mencionado aqui pelo pastor Raimundo, né? Ali está os crentes, como é que é o negócio aí? Os crentes o quê, pastor Raimundo? Os crentes o quê? Católico, é? Os cristãos católicos. Os cristãos católicos, eu fico honrado. Você é um cristão católico. Outro dia, no debate que teve aqui, que o pessoal acabou saindo aqui da igreja, né? Uma briga que teve aqui, mês passado, saiu 5 pessoas aqui da igreja. E aí, parece que o senhor gosta de ser católico. Não, eu não gosto de ser católico, eu sou católico. Eu sou romanista. Todos nós somos, né? Eu sou romanista. Exato, isso, exatamente. Todos nós cremos na universalidade da fé, né? A fé universal. Isso. A fé é universal. E aí, o que é que acontece? E aí entra a questão. Os católicos, nesse sentido, preservaram o Cântico dos Salmos. Sim. Como preservar os do véu, como preservar o batismo infantil. Isso. Né? Então a gente tem que entender, olhar para dessa maneira, né? A gente não é antagonista no sentido de que tudo que o catolicismo fez, romano fez, a gente é contra, não. O que está embasado na escritura e fundamentado na boa tradição cristã e na teologia sagrada, nós abraçamos. Aquilo que é contra a escritura sagrada, e é uma tradição que confronta a escritura, nós rejeitamos. Então, é importante a gente colocar isso
para o nosso entendimento e compreensão. Alguém levantou a mão, por favor, pode falar. Reverendo, eu tenho uma dúvida sobre a Pode questão, perguntar. assim, eu estou lendo um livro, né? Eu até esqueci o título do livro. Eu estava lendo, né, na verdade, eu parei um pouquinho de ler, porque eu estou lendo outro. Eu sou assim, começo a ler um livro, aí quando eu vejo um que está mais interessante, eu paro. Seja bem-vindo ao time, seja bem-vindo ao time. Aí eu acabo parando. Aí aconteceu, esse livro fala sobre a questão de que é até de uma autora mulheres para mulheres, né? De garotas para garotas, mulheres para mulheres. Falando sobre a paternidade de Deus, né? E a questão de quem sofreu a ausência do pai terreno ou a ausência de algum responsável e colocou aquilo ali na caricatura de Deus, entendeu? Sim. Aí fala sobre que Jesus não veio só nos salvar, que na verdade, o que ele veio fazer, na verdade, né? O que nos salvar. Mas não só isso, mas também revelar a paternidade de Deus. Aí o que o senhor acha disso? Veja, eu não tenho nenhuma dificuldade em ver que Cristo, ele veio revelar para ele, aliás, a Bíblia vai dizer isso, né? Que ele veio revelar o Pai, né? Está lá, João capítulo 1, versículo de 14 a 18, né? Vai dizer que ele é quem interpretou o Pai para nós, então ele revelou o Pai para nós. Isso aí eu não tenho nenhuma dificuldade. A minha dificuldade é quando a pessoa trabalha a ideia da projeção, isso é chamado de projeção, né? Eu não tenho meu pai aqui na Terra, então eu preciso de um refúgio espiritual, então vou transferir meu desejo por uma paternidade em Deus. Não. A minha relação de pai com Deus independe de ter minha relação boa ou ruim com meu pai na Terra. Isso aí é uma psicologia barata que o pessoal joga para poder fazer a chamada projeção, né? A gente chama de projeção. O Cristo não precisa de projeção para ter o Deus como pai, né? Deus, ele é pai e acabou. Não tem nem o que discutir em relação a isso. Mas não há nenhuma dificuldade em entender que Jesus se encarnou. E aí até a Nancy Pearce, no seu livro Verdade Absoluta, vai dizer uma coisa interessante, que quando Cristo veio redimir o indivíduo, ele não redimiu apenas o indivíduo do ponto de vista da alma, mas também para que ele construísse cultura que glorificasse a Deus. Isso é importante. E aí alguém levantou a mão, outra pessoa levantou a mão, pode perguntar, gente. Ô, pastor. Pastor, Pois não. Ainda não terminou de falar? Terminou, irmã Amanda? Não. Eu queria saber, assim, esse livro, ele não quer substituir, assim, a figura paterna do pai, da mãe e tal, em Deus. Não eu é entendo. isso, bem isso, sabe? Não, eu Ele só entendo quer a dizer, mensagem. assim, que Veja, Amanda, Jesus vai se vai revelar o Pai para nós, como a gente, como nós somos filhos adotivos do Pai, né? É isso que o livro fala. O livro fala disso. Eu estou falando o seguinte, que Aí se o livro... Eu estou colocando o seguinte, Amanda, se o livro caminha na projeção, diz assim, eu preciso de Deus porque eu não tive o meu pai perto, isso está errado. Essa projeção, ela não funciona. Biblicamente, não é isso que acontece, né? Você vai à igreja porque você tem a necessidade da redenção, da salvação de sua alma. Você vai atrás de Cristo. E aí, através de Cristo, você conhece melhor o Pai. Entende? Então, essa é a questão que eu quero colocar. Mas isso. Né? Isso mesmo. Então, o ponto, se o livro caminha nessa direção, ok, beleza. Se ele caminha na direção da projeção, tá errado. Você não tá, por exemplo, eu não sei se sua vida, eu não conheço muito sua vida, Amanda, mas, por exemplo, eu não sei se você teve um pai presente ou não. Você está lendo um livro para saber sobre essa questão do pai presente ou não. Você não se tornou crente querendo um pai. Você se tornou crente querendo, viu a necessidade da sua alma de Cristo. E aí Cristo vai lá e revela o pai para você. E por causa de Cristo, você passa a amar também o pai. Eu na verdade eu tenho, que ele está vivo ainda, graças a Deus. Eu tenho um pai muito presente, graças a Deus. Tenho uma mãe muito presente, tenho uma família muito presente. Não tenho tanto de queixar da minha família. E esse livro, a moça do livro que teve uma relação difícil com o pai, mas ela não projeta bem assim o pai terreno em Deus. Ela quer falar assim, que
Deus, quem crê em Jesus, quem crê em Jesus, tiver fé em Jesus, vai ser considerado como filho de Deus. Ela Sim, fala por sobre isso, adoção, né? por adoção, Sobre a exato. questão da gente ter nosso tempo com Deus, da Nosso gente relacionamento com Deus, né? meditar, relacionamento, exatamente. Ela Isso, fala sobre isso. ok. Entendido. Pastor Raimundo, Pastor, a pergunta é a seguinte: nessa questão do princípio regulado do culto, uma criança, não uma criança pequena, né? Uma sim, criança que sabe ler, ela pode participar da leitura bíblica do culto? essa é uma boa pergunta, viu? Essa é uma boa pergunta, tá? A Comissão de Fé do Westminster, ela vai trabalhar para nós o seguinte, que nem todo mundo deve ler a Escritura no culto público. Então, isso quebra muito da prática que nós temos. É uma das coisas que eu quero trabalhar aqui na igreja. Então, uma das coisas que a gente tem na igreja aqui é a chamada leitura alternada. Confessionalmente, ela não tem base confessional, nem histórica, nem bíblica, né? Assim, os salmos de responso eram salmos de responsos, mas não leitura alternada. Né? Então, a leitura, né? Então, eu pergunto assim, mas pastor, então como é que é feita a leitura pública na igreja? Os oficiais da igreja fazem a leitura pública. Pelo menos está prescrito no diretório de culto, confeccionado na Assembleia do Westminster, né? Como a leitura estava ligada ao ministério da pregação, então o ministro da palavra é quem fazia todas as leituras do culto. Né? Então não havia leitura alternada, como a gente tem hoje. A invenção da leitura alternada, ela foi uma invenção criada para dar às pessoas o sentido de participação do culto. Então, acho que eu respondi o que você colocou, né? Sim, sim. Mas então, a criança participando do culto, da leitura, ela participa do culto e aí não estaria dentro do diretório de culto? É o que eu estou falando. Se a criança ela participa do culto, ela vai ler o texto que está sendo lido no púlpito da igreja. Agora, uma criança lá na frente, fazer leitura para a Assembleia, não. Não, é isso que eu estou falando. Né? A leitura, por exemplo, a igreja está lendo no culto público todo o Evangelho de Mateus. E ali, no culto, na hora que a congregação, o liturgo lê o versículo, e a congregação lê o versículo seguinte. É a chamada leitura alternada. Alternada. Sim. Então, o que acontece? Nesse momento, a criança participa da leitura. Sim. Aqui na igreja, sim, né? Aqui a leitura ainda é alternada, né? A leitura aqui ainda é alternada. Eu preciso ensinar para a igreja sobre a leitura ser pelo ministro da palavra ou por um presbítero que dirige a liturgia. Mas basicamente é isso. Ok? Ok. Seguindo aqui. Só a escritura. O quanto as escrituras são suficientes? A Confissão de Fé declara que a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Isso tem implicações significativas para nós. Primeiro, deve-se rejeitar toda e qualquer suposta revelação do Espírito. Então, aqui é o pentecostalismo, né, que a gente conhece. Se pessoas sustentam que recebem novas revelações, elas estão colocando-se contra a suficiência da Escritura Sagrada. Paulo é bem enfático ao falar sobre isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Que ele vai dizer que ainda que um anjo venha do céu e pregue um outro evangelho, além daquele que vocês aprenderam, que está posto, seja amaldiçoado. E ele reitera de novo, novamente reitero, se ainda que venha mesmo anjo, a menos que eu pregue, ao contrário do que eu já ensinei, eu seja anátema. Então aqui é bem enfático o que Paulo coloca. O segundo deve-se também rejeitar as tradições que colocam-se contra a Bíblia Sagrada até superior a ela. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso em Marcos capítulo 7, versos de 4 a 9, a chamada tradições dos anciões, né? Eles se preocupavam com o jeito de como comer, se lavar as mãos e tal, pá.
E aí Jesus vai e bate em cima deles, porque eles dizem que pegam a tradição para invalidar a palavra de Deus. Os homens tentam invalidar a palavra de Deus pela tradição que sustentam. Isso é atentar contra a própria doutrina suficiente da Escritura. Então, veja, o católico romano, por exemplo, ele não odeia tanto a doutrina da justificação pela fé somente, né? Não odeia tanto a doutrina da graça, do sola gratia, né? O solo deu glória, o solo fez mais. Os sola escritura, eles têm um ódio mortal. Os católicos romanos têm um ódio mortal da doutrina do sola escritura, porque ela expõe com muita clareza o que eles pensam sobre a graça de Cristo, o que eles pensam sobre a justificação, o que eles pensam sobre a salvação, o que eles pensam sobre o que é glorificar a Deus. Então, o que eles fazem? Os romanistas, eles juntam a escritura com a tradição. E se houver a divergência entre as duas, a tradição ela é quem dá origem à escritura e, portanto, a escritura se silencia. A escritura não é a voz suprema, mas a tradição é e o magistério da igreja através das encíclicas papais. Então, você tem esse problema no romanismo, né? No pentecostalismo, você vai ter o problema da nova revelação. A minha interpretação é preferível à sua. E aí cai dentro do chamado livre exame das escrituras. Veja, aliás, livre interpretação das escrituras, né? Na verdade, o que nós sustentamos é o livre exame. Você tem um livre exame de examinar as escrituras, ver como as escrituras, lê-la por você mesmo, entender-la por você mesmo, mas nunca esquecendo a tradição da igreja. Ou seja, naquilo que a tradição caminha com a escritura, você caminha com ela. Naquilo que a tradição vai contra a escritura, você rejeita a tradição e fica com a escritura. Porque o guia verdadeiro da igreja é a escritura. Então, esses são dois pontos importantes que a gente precisa sempre ter na nossa mente. O pentecostal, ele ataca a escritura dizendo que ela não é a fonte final da revelação, não é? O humanista, ele ataca a escritura dizendo que ela não é uma fonte suficiente e plena da revelação. Ela precisa de algo a mais, que são as encíclicas papais, para lhe darem sentido e interpretação adequada. Quem interpreta a escritura é o magistério da igreja, né? E não a escritura interpreta a escritura. Alguma pergunta aqui, gente? Alguém levantou a mão? Ô, pastor, você não vê nessa... Quando o pentecostal diz que a escritura não é a fonte última de revelação, você não percebe nisto, de forma sorrateira, um problema no que diz respeito à fé deles? Sim, o pentecostal, ele caminha de mãos dadas com o liberal. Eles são liberais, práticos. Eles são liberais práticos, né? Eles não são liberais teológicos, né? Mas o que eles fazem acaba sendo resultado do liberalismo teológico. Eles atacam a escritura de maneira que eles não percebem que estão dando fôlego para o inimigo, né? Arma para o inimigo. Né? Ok? Posso seguir aqui? Pode seguir. Obrigado. Terceira e última proposição. Só a escritura e a doutrina da iluminação do Espírito Santo, tá? Veja, os puritanos negavam toda e qualquer manifestação dita por espiritual que tivesse pretensão de trazer uma nova revelação. Todavia, eles compreendiam profundamente que havia uma necessidade da ação iluminadora do Espírito Santo para uma correta compreensão da mensagem redentora de Deus nas Escrituras. Então, o homem precisa da iluminação do Espírito de Deus para uma salvadora compreensão da verdade. Notem que eles não estão dizendo que a hermenêutica tem que ser espiritual. O que está declarado aqui é que para o homem ser salvo, faz-se necessária a ação do Espírito Santo para que este possa compreender a mensagem das Escrituras. Aliás, João capítulo 6, versículo 45 vai falar sobre isso, né? Que é ela que conduz o indivíduo à vida eterna. O solo Escritura e as questões são diferentes. Um outro aspecto da doutrina da suficiência das Escrituras é o papel das Escrituras em relação às questões indiferentes, entre aspas. A confissão de fé declara:
e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, primeiro, aqui, gente, no primeiro caso, muitos teólogos têm confundido as circunstâncias de culto com os elementos, né? Os elementos são leitura da palavra, pregação da palavra, oração, os sacramentos e cântico de salmos com alegria no coração, segundo a Confissão de Fé, do Artimídio, capítulo 21, seção 5. Esses são elementos, ou seja, são o que deve estar no culto, né? Deve estar no culto ordinário. Então, o meu culto dominical tem leitura da palavra, tem pregação, tem oração, tem Santa Ceia e tem cântico de salmos, ok? Isso é o meu culto dominical. Já no segundo, quanto ao segundo caso, né, que são as regras gerais da palavra e tudo mais, né, que há casos, há igrejas e teólogos que dizem que a palavra não nos autoriza a defender um sistema de governo para a igreja, e para ele pode ser qualquer sistema, pode ser episcopal, o bispo governa, pode ser o congregacionalismo, todos governam sobre todos, e pode ser o representativo, alguns governam sobre todos, representantes, né, como representantes. Então, eu tenho aí esse pensamento, né? Ah, a igreja A é governada assim, a igreja A é sempre de menos importância. Na verdade, não. A confissão de fé reconhece que deve-se haver uma busca pela prudência cristã e que as regras gerais da palavra devem ser observadas. Até nisso, as escrituras devem ser suficientes, ou seja, naquilo que é indiferente, aquilo que você acha que não tem nada a ver, tem que observar a escritura. Bem, quanto a este assunto, o governo eclesiástico, investigamos um pouco aqui. Vamos lá. Primeiro, no episcopalismo. Atos 6, versos de 1 a 4, fala da escolha dos diáconos como sendo a escolha do povo efetiva. O povo escolhe seus oficiais. Isso anula o sistema episcopal, porque no sistema episcopal, o colegiado de bispo escolhe o oficial. No sistema bíblico, a igreja escolhe quem vai ser seu presbítero, quem vai ser seu diácono. Atos 14, versículos 21 a 24, quando Paulo ele passa pelas igrejas promovendo eleições de presbíteros nas igrejas. Então, confirma exatamente isso. As igrejas escolhem seus oficiais. Já o outro governo, chamado congregacionalismo, nós vemos que em Atos 15 houve um dilema e foi necessário que um colegiado de presbíteros para resolver a questão e não uma assembleia de crentes. Então, as igrejas congregacionalistas tendem a dizer assim: nós somos uma igreja particular, individual, e somos suficientes para resolver o problema. Atos 15 mostra que não. Ok? Ok? A escritura e o governo eclesiástico. Quanto aos oficiais da igreja, a Bíblia diz que eles são apenas dois. Quais são os oficiais da igreja? Presbítero e diácono. Não tem vice-presidente, como é que é? Você tem o pastor, o auxiliar, aí vem o presbítero, aí vem o pregador de escala, aí vem descendo a escadinha. Não, não tem isso, é presbítero e diácono. Os termos pastor, bispo e presbítero são sinônimos nas escrituras, como nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo 17, versículo 28. Atos 20, 17 diz que Paulo mandou de Mileto chamar os presbíteros, né, de Éfeso, né? Então, ele mandou chamar os presbíteros, né? O versículo 28 vai dizer que esses presbíteros tinham função de bispo, de pastor, né? Então, eles eram bispos e pastores da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sendo assim, a escolha do bispo ou presbítero da igreja deve ter isso em mente, ou seja, que eles são bispos e pastores e presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 11, vai dizer lá para nós que como deve escolher um episcopos, que é um bispo, que é um presbítero, que é um pastor. E Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 5, também vai falar que Paulo havia deixado Tito naquela cidade ali para constituir presbíteros na igreja, né? Então, os ofícios devem ser vistos de maneira igualitária. Um pastor, um presbítero e um bispo são a mesma coisa, conforme Pedro vai dizer no capítulo 5, versículo de 1 a 2, né?
Eu, Pedro, apóstolo, presbítero como vocês. Então, eles são igualitários nesse sentido. Ok, é isso aí. Alguma pergunta aqui, gente? Os nomes são, neste caso, pastor, intercambiáveis, né? Sim, são intercambiáveis aqui. Esses textos aqui, né, falam, desse texto aqui fala dessa intercambiabilidade, né, no caso, ele é presbítero no versículo 17, mas ele é pastor também, e ele é bispo, né, no versículo 28, para pastorear a igreja de Deus, né? Então é basicamente isso. Certo. Tranquilo. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Amanda levantou a mão. Fala, Amanda. Amanda e Eu Bia. acabei esquecendo que eu ia falar, que eu ia perguntar. Ô, Jesus, não diga isso, Amanda. Pastor, reverendo, eu tô com um problema de esquecimento tão grande. Esqueci o que eu ia falar, era tão importante, mas esqueci. Ok, então, é assim, daqui a pouco você lembra. Fala, Bia. Ô, pastor, já que os sacramentos, a ceia do Senhor, é um elemento de culto, então deve-se ter a ceia todo domingo? Todo domingo. Todo domingo. Todo domingo. E aqui na nossa igreja tem assim, aqui é pela manhã e à noite, né? Então, de manhã eu tenho culto, depois eu tenho a escola dominical, e eu tenho aí a Santa Ceia, tanto pela manhã quanto à noite. Aí tem domingo que na minha igreja aqui nós temos uma irmã que ela andava, sabe? Ela andava, caminhava e tal. Só que ela tem aquela doença chamada lúpus, né? Durante muitos anos, né? E aí teve uma crise de lúpus há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e aí deixou ela paralítica. Ela está em cima de uma cadeira de roda, né? E aí a gente faz culto na casa dela, porque a Constituição de Fé do Westminster, à luz da palavra de Deus, vai dizer que o culto, que a ceia deve ser ministrada aos que estão na congregação. Então, o que a gente faz? A gente faz um culto na casa da irmã, né? Leva a palavra, canta salmos e ministra a ceia. Então, não é aquela coisa de uma pessoa individualmente vai lá e faz aquilo, né? Mas é a igreja como um todo. Mas a ceia é ministrada para ela unicamente para todos que estão no culto. Não entendi, Raimundo. A ceia é ministrada só para ela ou para todos que estão no culto na casa dela? Não, é um culto que é feito para todo mundo. Então, por exemplo, num domingo que tem culto na casa dessa irmã, são 3 ceias. Domingo de manhã, à tarde e à noite. Entendi. Ok? Funciona assim. Presbítero Roberto, tem alguma pergunta a fazer, presbítero Roberto? Não, estou só acompanhando, pastor. Ah, ok. Tá de trabalho, tá no plantão hoje, não? Isso, estou no plantão hoje. Ô, Jesus, você é um homem do plantão, viu? Você é um homem do plantão. Ok, gente, alguma... Amanda, lembrou da pergunta, Amanda? De jeito nenhum, lembrei não. Ô, misericórdia, Jesus. Vamos lembrar aí. Michele, alguma pergunta, Michele? Não, pastor, muito obrigada. Ficou claro, não foi aqui? Ficou. Ok, então, se não tem mais perguntas, então nós nos despedimos aqui, tá, gente? Deus abençoe, a gente se vê daqui a 15 dias com a graça de Deus. Deus abençoe. Essa aula eu vou disponibilizar no canal para vocês. E lembrando, gente, terça-feira nós começamos um curso chamado Profecia Messiânica. Tá? É um curso que a gente vai estudar Profecia Messiânica no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, quem tiver interesse, terça-feira às 8h30 às 10h30 da noite. É um curso que um seminário me contratou só para eu dar esse curso para o seminário, tá? Aí eu aproveitei e abri para quem desejar fazer, me procura no privado. Assim, Fala, pastor. Amanda. Oh, eu Lembrou. lembrei. Pronto. Eu sempre falo do seminário, eu lembrei. Ó, como que esquece uma coisa dessa? Eu vou fazer um curso de teologia Uhum. no IRCC,
IPCE, é Instituto Reformado de São Paulo. Reformado Santo Evangelho, né? Ah, Santo Aí eu queria Evangelho, sim. saber do senhor, o que o senhor acha desse instituto, desse seminário? Rapaz, é um seminário bom, viu? Eles são firmes na doutrina, são firmes na doutrina. São firmes na doutrina. É o pouco que eu conversei com o pastor, com o reverendo Plínio, né? Ele parecia ser bem firme mesmo. E os outros professores eu não tive contato, mas parecem ser bons, foram bem indicados. É isso mesmo. Isso mesmo. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Se não tem mais pergunta, Deus abençoe vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Deus abençoe, irmãos. Até, pastor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.